Então, primeiramente, queria agradecer a Flávia, né, por ter topado esse desafio aqui, de estar com a gente. E a gente, né, só tem a aprender mesmo com a Flávia. Deixa eu só ver se ele vai passar aqui o slide. Probleminha de passar. Então, só apresentando para vocês a Flávia, né? A Flávia é uma pessoa assim, sempre que a gente fala assim, você tem dom para ser psicóloga. A gente imagina aquele psicólogo docinho, doce, que sorri para você, que te recebe e que te quebra todas as barreiras para você fazer aquela conexão com outra pessoa que você está conhecendo e para quem está passando seus problemas, enfim, se abrindo, né, para você ser tratado, assim. E a Flávia assim, é uma pessoa que, quando a gente contou da ideia, super doce, super nos recebeu. Então, sem agradecer, porque quando depois eu vi o currículo, eu falei, meu Deus, essa mulher tranquila, que fala com a gente super doce. Tem toda essa história, né, esse currículo tão lindo. E, né, então, assim, só para apresentar, agradecer, assim, por mais, eu acho que a coisa mais linda é a gente saber que a pessoa estudou, sabe bastante, mas é humilde e acessível, assim, isso para mim é uma coisa mais linda, porque a ciência e o conhecimento não tem que ficar guardado para a gente, né, a gente tem que estudar por nós mesmos, porque a gente quer saber mais, porque a gente quer ser melhor como um profissional para quem a gente atende, a própria profissão também nos transforma, né, nos faz ser melhores como pessoas. E aí, assim, agradecer a Flávia por ter esse carinho tão grande, e fazer só um break aqui, que eu me lembrei da Ilana. A Ilana tem uma propaganda para fazer, que é avisar para vocês que vai ter um curso sobre reabilitação e habilitação visual. Quer falar um pouquinho, Ilana? Que eu vou levar até para o seu... Pesquisar também, já teve e-mails, algumas carinhas que eu lembro. Só para dizer que nós estamos organizando reabilitação e habilitação visual com a equipe da Unifesp, com a professora Mestrado, a professora Márcia, a professora Marcela, e é um curso que é multidisciplinar, tanto para as pessoas da saúde como profissionais da educação. Vai ser um curso presencial, da imersão sábado e domingo, em outubro. Então, quem tiver interesse, vai estar divulgando no Fernando Melo, e a gente são pessoas que trabalham já há muitos anos, técnicos e doutores na área da reabilitação visual, que é um curso que vem a agregar e acrescentar. Então, a gente vem e divulga para vocês. Bem, primeiro eu fico sem palavras para agradecer, né, pelo carinho, assim, realmente, né, não só com a minha pessoa, mas também com o meu lado profissional, que foi algo que foi muito batalhado, né, foi desde o início, por mim, muito visualizado, eu sabia onde que eu queria chegar. Na época não se falava em neuropsicologia, né, quando eu comecei a estudar psicologia, ainda na década de 90, né, então, saber que eu cheguei no ponto, né, que eu queria, mas que ainda tem uma trajetória muito longa ainda, né, e poder estar sendo, né, convidada por uma equipe de médicos, isso realmente eu acho que a gente fica até sem palavras, né, realmente, para poder estar agradecendo, né, o convite e poder trazer as nossas contribuições. Eu costumo dizer que mais do que psicólogo, que ser cientista. Eu não quis, tenho uma trajetória clínica muito grande, estou fazendo 20 anos esse ano, da parte clínica, mas o que sempre me ressaltou em tudo que eu fui fazer na vida foi a busca pela ciência, foi a busca por evidências, né? Eu queria saber se o que eu estava fazendo realmente tinha algum tipo de evidência científica. E assim eu fui trilhar, então, nesse longo caminho, né? Já durante o curso de psicologia, eu acabei trazendo um outro know-how que eu tinha adquirido no ensino médio, que era química, e pretendia, então, um aprofundamento realmente, né, das questões de conhecimento da neuroquímica cerebral e entender como os processos ocorriam. Não foi tão prazeroso, porque, de fato, não existe neurociências ainda nas ciências exatas. Não alcançou, e eu tive que voltar para a psicologia, e foi onde eu fui fazer, então, meu mestrado e meu doutorado, né? Lá eu pude expandir. Então, o
tema de hoje, né, ele vai ser compartimentado. A gente vai começar falando um pouco das etapas do neurodesenvolvimento. Depois eu vou trazer a questão da maturação do processo visual e vocês vão ver que para maturar o processo visual não depende só do processamento visual, depende de uma série de outras conexões do cérebro e como que isso pode afetar o aprendizado, né? Favorecer ou prejudicar o aprendizado da criança. Obrigada. Nessa trilha, então, né, nessa trajetória que eu vou fazer, para entender de evidências do desenvolvimento humano, a gente tem que estudar do bebê até a idade adulta e idoso. Né? Eu costumo dizer que de 3 anos de idade a 99, 100 anos, a gente consegue fazer uma avaliação. Porque se você entende de processamento, se você entende de etapas do desenvolvimento, o que é esperado em cada etapa do desenvolvimento, você escolhe a psicometria, você escolhe o teste que você vai usar, escolhe os inventários, os questionários, faz uma anamnese e com isso você consegue integrar os resultados, independente da idade que tem. Mas a gente sabe a importância, eu sou uma defensora da infância, não apenas por ter filhos, mas por ter estudado neurociência. Os 5 primeiros anos de desenvolvimento deveriam ser aqueles que a gente deveria gastar muito mais o nosso tempo para se dedicar do que pensar na universidade dos nossos filhos. A base, de fato, constrói esse homem, constrói essa mulher que a gente quer, né, para o futuro. Mas, às vezes, a gente, nesse processamento acelerado da sociedade, querer cobrar muito e ter os gênios, a gente já está mirando nos nossos filhos só aquele processo final, né? Aquele homem, aquela mulher, assim, que tem muitas capacidades, muitas competências, e você está ocupando muitos processos. Já é isso. Solicitando, né? Porque ele não está aprendendo, ele ainda não vê. Será que eu devia estar lendo? Será que já era o momento? Será que ele tem o preditor? Ele tem as condições iniciais para poder fazer algo tão complexo? No momento que, às vezes, ele precisava estar muito mais interagindo com o ambiente, recebendo afeto, amor, carinho, ele está muito mais envolvido com aspectos psicopedagógicos. E, pensando na infância, são etapas críticas. Se não tem estímulos adequados, você pode fechar algumas janelas. Até mesmo porque a gente entende a infância como um processo de plasticidade cerebral que não existe em nenhuma outra etapa da vida. A plasticidade cerebral ela continua até o final, até os nossos últimos dias. Todos os dias a gente gera neurônios novos, a gente é capaz de fazer novos aprendizados, de estimular novas aptidões e habilidades. Mas não há nada comparado com a infância, os primeiros anos de vida. Então, você já deve ter visto, né? Sim, estudos que mostram que se você coloca uma criança em isolamento, né, de estímulos iniciais, de luz, de som, aquele cérebro privado dos estímulos não vai conseguir desenvolver. Neurônio não usado no cérebro é o neurônio descartado. Há um processo econômico a ser feito no cérebro. É muito gasto de glicose, oxigênio, ferro, para poder nutrir tanta conexão. Se eu não estou dando estímulo, não tenho como fazer aquela conexão, o cérebro vai lá e apoptose celular. Mata uma grande quantidade de células e aquilo, então, não se desenvolve. A gente, então, precisa realmente aproveitar essa janela, né, de não para também sobrecarregar, que é o momento que a gente está vivendo de diferença, em relação a toda a história da vida, é tanto estímulo, tanta comunicação, tanta coisa, e às vezes não está aprimorando as habilidades necessárias. O Natanael hoje até estava me perguntando no início como que a gente pode fazer estímulo, né? Precisa de técnicas muito avançadas, tecnológicas, né? De uso, né? Às vezes até de jogos, né? De videogame, computador, e às vezes a coisa mais que você tem em casa, se você sabe a meta que você quer usar, com aquele objeto, você já está fazendo uma estimulação em relação ao desenvolvimento do seu filho. Então, a gente entende que a ativação neuronal ela é importante, a gente precisa enriquecer o ambiente. Quanto mais enriquecido, mais chances de terem conexões.
Né? Você oferta, oferta, oferta. Uma hora aquela oferta de estímulos vai criar ali um link e vai ser consolidada uma função. Essa função consolidada, ela abre portas para outras funções começarem a ser consolidadas. Pode passar, por favor. E nas etapas do desenvolvimento, trago dois teóricos bem importantes, né, para a psicologia, também para a pedagogia. Um deles é o Piaget, que fala muito da questão de que tem uma pré-condição chamada maturação neurológica, que seria uma cronologia de vida, onde esse indivíduo, independente das condições ambientais, ele estaria com uma propensão a desenvolver as habilidades, né, as aptidões cognitivas. Já para Vygotsky, ok, maturação é muito importante, mas ela necessita do estímulo do ambiente. Se eu não oferto, de nada adianta um aparato biológico potente como é do cérebro humano, que ele não vai fazer. Ele não vai conseguir, de fato, ter a conexão, né, ter o estímulo necessário para formar o desenvolvimento do indivíduo. Na neuropsicologia, eu trabalho muito com essa abordagem. Eu entendo que a relação do ambiente faz o cérebro se desenvolver. Como o cérebro desenvolvido, melhora a relação desse indivíduo no ambiente dele. Assim. Então, primeiro a gente tem que entender que o neurodesenvolvimento ele vai ser um processo caracterizado por aquisição de habilidades motoras, aquisição de habilidades cognitivas, psicossociais. O que são as psicossociais? A capacidade comportamental, de autorregulação comportamental, a interação com as pessoas, a capacidade de se comunicar de forma social. E também elas vão, né, desde as áreas mais primárias às mais refinadas. A gente tem isso, mas na área da psicologia, é um boom de todo mundo querendo que já exista refinamento nas funções. Refinamento, gente, a gente só vai fazer lá na adolescência. Eu não posso exigir de um cérebro infantil a autorregulação que eu vou esperar de um cérebro com 24 anos ser capaz. Né? Afinal de contas, a gente já sabe. São 24 anos desenvolvendo o maior centro regulador do nosso comportamento, que é o córtex pré-frontal. Então, a gente, por mais que queira já chegar lá na frente, queira ter crianças quietas em sala de aula, crianças que sejam curiosas, né? Crianças que interagem, que não batam nos amigos, né? Não, a gente deseja tudo isso. Mas, para ela ter essas habilidades, ela vai precisar, inclusive, mostrar o que ela já sabe fazer, morder, mas dar um sentido para isso, né? Eu mordo quando eu já estou entendendo o gatilho, faz às vezes aquela criança morder, às vezes é o sono que ela não tirou no período da tarde, às vezes foi o alimento, ela não lanchou, não comeu, não dormiu. Os anteriores já estavam todos errados quando ela foi para a escola naquele dia. E aí ela chegou lá e encontrou a vítima propícia para ser mordida. E você vai receber uma notificação, uma chata que seu filho foi mordido e a outra que o seu filho que foi por morder. A gente já entende que o neurodesenvolvimento inicia sim durante o período gestacional. Inicialmente, logicamente, vai começar um processo, né, de migração neuronal para preencher todo o nosso sistema nervoso central, mas depois dessa migração vai ocorrer aí sim uma série de maturações, conexões, já no período fetal, né? Mas o grande boom de desenvolvimento, gente, é assim que nasce. Quantidade de estímulos que vão estar acessíveis. As etapas do desenvolvimento não acontecem da mesma forma e no mesmo tempo para todas as crianças. Ok, Piaget tinha o conhecimento de trazer assim que tem falhas fonológicas mais propícias para determinados tipos de competências. Mas se eu não tenho esse ambiente oportunizando isso, consequentemente, as crianças vão ter desenvolvimentos diferentes. Somos pessoas diferentes, uma mesma família, às vezes, com 3, 2 filhos, né, 5 filhos, todos eles com o mesmo tipo de influência e com tempos diferentes. Não é raro eu escutar em consultório
Ah, porque eu percebo que o fulano é mais lento que o ciclano. E os irmãos ali, né, naquela, já sendo comparados, né, já gerando na base de competição, né, de precisa ter aquela habilidade que o outro tem. Isso acontece porque o amadurecimento do cérebro depende, logicamente, a mesma genética, são irmãos, têm os fatores biológicos, mas também tem a questão das percepções que essa criança vai formando do ambiente no qual ela vive. A integração dela com ela própria e a integração dela com os demais. A psicologia, então, assim, isso é apaixonante. Eu sou muito feliz nessa área e sempre gosto de ressaltar que foi o psicólogo que foi convidado para neurociências. Existia neurociência, até mesmo que era uma área mais biológica, médica, fisiológica, né? Muitos fisiologistas, anatomistas estudavam, faziam ali suas experiências, mas sempre ficava aquela dúvida. Eu não consigo explicar isso. Isso aqui é uma base comportamental. Isso aqui tem uma base cognitiva. Tem uma coisa da personalidade dessa pessoa. Eu não consigo entender. Estou estudando processo sensorial. É para todo mundo igual, não é? A quantidade de estímulo que nós estamos aqui recebendo é diferente. Por que mesmo sendo idêntico o estímulo, um enxerga cinza no verde, outro enxerga verde no cinza, né? Enxerga tons de gradações muito diferenciadas, fazem interpretações e até mesmo distorções de acordo, às vezes, com a questão da condição afetiva que ele está naquele momento, a respeito de um mesmo percepto que uma outra pessoa, gerando traduções tão, às vezes, errôneas e falta de comunicação no ambiente. Então, o psicólogo, ao ser convidado para adentrar essa área, ele começou a participar de processos de estudos psicofisiológicos, psicométricos, de criação de instrumentos, né, científicos que pudessem medir essas habilidades, que pudessem, de fato, comparar com uma faixa normativa do que é esperado dentro de uma faixa, não dentro de idênticos, né, de uma forma idêntica. Faixa normativa significa que de 50 indivíduos estudados, aquela amostra, eu tenho uma média e tenho um desvio padrão. Se o indivíduo que eu estou avaliando está encaixado dentro dessa média, desse desvio padrão, está me mostrando que ele está dentro da faixa normativa dele. Se ele tem uma qualidade mais, processamento maior, tem um foco maior, tem uma inteligência mais acentuada em determinada área, ele já está me mostrando que ele está acima da média. Ele não está alcançando dentro do desvio padrão o que é esperado na habilidade dele, ele está me mostrando que ele está em atraso. Estando em atraso, eu tenho que ver qual é o atraso e aonde está o atraso. Então, a psicologia, ela traz a questão de que, por meio do estudo da interação do cérebro com o comportamento e do comportamento com o cérebro, é mão de ida e volta. É biológico com mental, mental com biológico. A gente apresenta que mental são capacidades comportamentais, ações motoras, expressões faciais, gestos, mas também envolve emoções e envolve também cognição. E as primeiras contribuições, né, para esse funcionamento foram feitas a partir de indivíduos com lesões cerebrais. Então, a época de pós-guerra mundial contribuiu muito para que a gente também pudesse entender, a partir da lesão, né, o porquê, às vezes, algumas crianças, adolescentes, não desenvolviam também as funções. Eu estudo o cérebro lesado, mas eu levanto a hipótese também. Como que foi para chegar até essa função e depois perdeu? E eles têm ajudado, lógico, têm ajudado na formulação de hipóteses. Então, quando o paciente chega, ele tem uma hipótese de não estar lendo. A primeira pergunta que vem, geralmente, é: você já fez avaliação oftalmológica? Ele, né, tem acuidade? Tem, está acompanhado, enxerga, está tudo ótimo, não é? E auditivamente, né? Eu já fiz exame audiométrico,
Já fez exame de processamento hoje? Sim, também já fez. Tudo certo. Você começa a levantar as hipóteses. Então, se sensorialmente está tudo sendo levado para o cérebro, onde que está a dificuldade na integração desse estímulo? É uma questão comportamental. Hoje eu discutia à tarde com uma escola, uma criança. E ao fazer o teste, um teste geralmente eu faço em 2 sessões, o teste dele eu precisei fazer em 4. Justamente porque o tempo atencional dele era ínfimo. De 45 minutos, geralmente, que eu faço de sessão, ele focava 10. Né? E desses 10, então eu ia tentando progressivamente, sessão a sessão, e superando. Cheguei no máximo em 15. Não consegui passar de 15. Conversando com a escola, é o padrão dele. Repete isso também da mesma forma. E acaba, então, comportamental, atrapalhando colegas. Ele, né, tem que virar sempre o ajudante da sala, porque senão ele vai terminar a atividade, ou nem completar a atividade, falhando, justamente pela dificuldade dele. A hipótese é, nossa, mas é muito pequenininho, né? Ele está com 3 anos de idade. Posso falar com TDAH? Não. Eu posso dizer que ele tem riscos, né, maturacionais para a dificuldade de manter o foco, né, de manter a concentração dele. E estimular o ambiente a dar estímulos para poder aumentar o tempo atencional dele. Mas o que chega geralmente no consultório já é para fazer um diagnóstico, né, de um transtorno. Para chegar no transtorno, 12 anos de idade. Não sei se vocês sabem disso, mas nos critérios diagnósticos do DSM-5, para você falar que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 12 anos. Flávia do céu, você já perdeu um tempão se você for esperar o menino fazer 12 anos. E é mesmo. 50% das crianças que têm atrasos atencionais e executivos se resolvem quando chegam na adolescência. Mas 50% permanecem na adolescência, na idade adulta. E são as mais propensas a se envolverem em acidentes, em situações de uso de substância, em gravidez, né, na adolescência, justamente por falta do filtro, né, de análise de consequências. Eu posso deixar, então, passar? Não vou poder. Vou ter que alertar, vou ter que, por meio da hipótese, né, investir em intervenções direcionadas. Como que é a mediação, né, dessa criança? A professora falou. Ou uma das 3 professoras de sala tem que estar com ele. Aí elas achavam que ia dar uma fórmula mágica para elas, né? Não, imagina, não vai precisar. Muito pelo contrário, falei, essa intervenção tem que continuar. Ele precisa de um cérebro acessório com ele, ajudando a se focar. É caro para a escola. A proposta da escola é o quê? Então esses pais vão ter que contratar alguém para poder ficar com ele em sala de aula. Vocês já receberam isso alguma vez? Dessas queixas também, de que às vezes a criança vai precisar de um acompanhante terapêutico em sala de aula. Né? Então, são questões que a escola quer o quê? Quer que todo mundo tem o mesmo funcionamento. Etapa de desenvolvimento é muito discrepante. Né? Eu tenho só ali uma expectativa do que eu vou ter de cliente. Mas eu vou ter tanto clientes, né? Dentro da faixa normativa quanto nos extremos. E esses extremos, às vezes, estão ficando desassistidos pelas escolas. Passa para mim. E para desenvolver todas essas funções, né, a gente precisa, então, ter maturação. A maturação celular sináptica gera função psicológica superior. Quais são elas, né? Percepção, atenção, linguagem, memória, funções cognitivas, praxia, emoções, sentimentos e ato motor voluntário. São muitas competências que o cérebro tem. Só dentro de funções executivas, nós temos várias outras funções. Não sei se vocês já ouviram falar de flexibilidade cognitiva, controle inibitório, memória operacional, planejamento, verificação, organização. É muita coisa que esse cérebro é capaz de fazer.
Dá para, na hora que eu estou formulando a minha hipótese, né, dizer já direto, assim, que a criança, qual dessas funções ou conjunto de funções estão prejudicados? Não, eu levanto a hipótese. Por meio da hipótese, eu vou testar com o teste que avalia o construto. Construto é o quê? Testes específicos para cada função, que foram estudados de forma científica para avaliar a função de forma mais fidedigna possível. Então, as baterias neuropsicológicas, elas vêm para oferecer uma avaliação abrangente dessas funções, que a gente considera, né, superiores. E ela é importante, especialmente para crianças, considerando que é um período, conforme eu falei para vocês, de aquisição dessas habilidades. No entanto, nós não temos muito. Então, às vezes, isso também é um prejuízo. Aí vem aquela parte que, Nathanael, a gente conversando nisso, muita coisa acaba sendo observacional. Muita coisa você tem que dar o estímulo e observar como que responde. Muito dado, ainda mais crianças muito pequenas, às vezes, você não vai ter a qualidade psicométrica. Eu apliquei um teste eu falei para vocês que era de 2 sessões em 4. O que aconteceu com o meu valor preditivo do teste? Perdi. Eu perdi. Mas eu vou perder a qualidade do teste? Não. Eu vou informar durante o teste como que ele se comportou. E vou verificar se isso ocorre em outros ambientes. Me conta como é. Pai, mãe, me conta como é. Você começa a verificar se aquilo está se repetindo em outros ambientes além disso. Isso vai aumentando a previsibilidade do componente comportamental e cognitivo. Então, muitas vezes a neuropsicológica, ela vai trazer um valor mais qualitativo do que quantitativo. Eu sempre oriento, até por isso eu invisto muito na minha conclusão, porque vocês médicos não têm muito tempo, às vezes, de ler os nossos relatórios. Eu sempre invisto e digo que leia a conclusão que vai estar lá para vocês, definidinho, do início ao fim que foi observado. O resto é porque eu precisei daquilo para comprovar como que eu cheguei a essa conclusão. E a gente pretende, por meio da avaliação, verificar não apenas os déficits, pelo amor de Deus, né? Claro, eu escutei coisa ruim do meu filho. Não, vamos inclusive ressaltar as potencialidades do seu filho. A hora que a gente vem trazendo aonde ele já faz, o que ele já faz, o que ele faz melhor. Até porque para a plasticidade cerebral, você investe na potencialidade para ajudar na defasagem. Então, a criança está com a alteração na atenção. Ela não foca por um tempo muito grande. Mas ela tem facilidade com números, com repetição de números. Excelente, eu vou investir em repetição de números que faz foco. Vou colocar o desafio para ela cada vez maior e vou ficar ali até maturar, entendeu? Vou dando atividades mais desafiadoras, até porque geralmente são cérebros, o TDAH tem um cérebro que pede desafio. E aí, se você não dá o desafio, ele cansa, ele fadiga, ele desiste. Você não pode ficar repetindo, inclusive, a mesma coisa. Você precisa ir aumentando. Quanto mais você vai aumentando naquela área que ele faz bem, mais ele vai ter interesse de fazer. Enquanto isso, o que você está fazendo? Maturando. Aumentando a potencialidade disso uma hora fazer o quê? Sinapse nervosa. E, por meio de potencialidades, é isso que a gente faz na intervenção. Preventiva, educativa ou terapêutica. Então, casos muito extremos de agitação muito extrema, você tem que complementar com investigação neurológica, importantíssimo. É necessário fazer uma avaliação de um eletro, às vezes você precisa descartar uma condição sindrômica, até uma condição, né, epilética que não está aparecendo. Você precisa, então, nas suas intervenções, lembrar, precisa de um diagnóstico diferencial. Apareceu que realmente hiperatividade é déficit de atenção.
Mas isso aqui se esgota no neurodesenvolvimento ou ela tem uma doença orgânica de base que está fazendo com que ela tenha esse prejuízo? Então, já peguei criança com síndrome, que não tinha sido vista a síndrome dela, né? Porque eu estava focada em vê-la no comportamento. Foi fazer eletro alterado. A condição dele de ficar agitado, desnorteado no ambiente eram focos. Então, quando a gente pensa nesse cérebro e a gente quer dar esses estímulos, seja por prevenção, reabilitação, a gente tem que lembrar que tem essa conexão. Áreas sensoriais, que na neuropsicologia a gente chama de processos bottom-up. Você já tinha ouvido falar desse nome? Bottom-up são estímulos visuais, auditivos, táteis, que vão ser processados em regiões primárias do cérebro, áreas de projeção. Quando eu recebo o estímulo, né, eletromagnético, mecânico, ele está sendo transduzido numa atividade neurofisiológica, que vai transformar em neurotransmissor. Fazendo neurotransmissão, eu já estou lá no cérebro da pessoa fazendo atividade. Mas vai ter que ter uma área que recebe cor, recebe forma, angulação. A minha orientadora de doutorado, ela fez estudar angulação de processo em macacos lá no Japão, através de introdução de eletrodos, né, que estimulavam. Então, a gente tem a angulação, a posição que é colocada, inclusive o estímulo, é importantíssimo. Vou aplicar um teste no paciente. Eu tenho que ter cuidado até com o posicionamento do meu material. Eu não posso privilegiar o hemisfério esquerdo ou outro direito. Eu tenho que estar centralizando para que esse estímulo que foi confeccionado, que ele é visual, ele chegue nas áreas cerebrais de forma projetada visualmente. E aí, na tradução dele, que eu vou ver se ele está traduzindo errado. Era um quadrado, ele copiou um círculo. Ou ficou repetindo, ficou passando em cima de forma perseverativa o mesmo estímulo. Ali eu vou vendo como que está o traçado, eu vou vendo se faz a cópia corretamente, o tempo que leva para fazer a cópia. Isso tudo eu já estou entendendo processos associativos. Então, tem o bottom-up, tem o processo associativo, que é esse cérebro interconectando, e tem também o processo que a gente chama de top-down. Top-down é a nossa volição. Tem um monte de coisa aqui, né, acontecendo. Tem o meu mesmo acontecendo. Tem o meu celular, tem a aula, tem o som, tem barulho, tem o calor, tem um monte de coisa acontecendo. Quem vai tomar a decisão de direcionar a minha atenção para uma coisa ou para outra? Chamado top-down. Ele é volitivo. É diferente de automático. Tem luz, está tendo atenção automática. Mas se eu direciono a minha atenção para um elemento ou para o outro, eu estou fazendo uma atitude consciente. Não penso sobre ela, mas eu estou tomando a decisão de onde eu estou colocando o meu foco de atenção. Tudo bem? Então, as áreas, né, mais especializadas de raciocínio, inteligência, atenção seletiva, atenção dividida, concentrada, sustentada, que vai coordenar o quê? As áreas de processamento sensorial. Eu gosto de não ler. É visual ou é processamento? Ou é direcionamento da atenção? Ou ele faz de forma saltatória? Ou ele confunde posição espacial de letras, números, formas. Né? Então, é a hora que a gente vai tentar entender para ele onde que está o... Ajuda muito a entender esse processamento é a teoria do Luria. Não sei se alguém aqui já viu.
recomendo muitíssimo, que ajuda a gente a compreender que um processo no cérebro ele não é único. O estímulo visual, quando chega no cérebro, ele já imprimiu uma impressão afetiva, ele já imprimiu um colorido, ele já imprimiu uma forma, um padrão. Ele ali já trouxe, inclusive, relações semânticas anteriores, memórias prévias. Ele já fez links. Eu não tenho como estudar uma coisa única quando eu estou pensando em desenvolvimento cerebral. Eu tenho como pensar em 3 regiões de ativação desse cérebro, que vão atuar em concerto. Por isso que o Luria, ele trouxe uma novidade para a gente em neurociência. Ele define que realmente lobo temporal, como hipocampo, é importantíssimo para processamento de memória episódica, para linguagem alçofonológica, compreensão. De fato, as áreas quando lesadas foi o que Wernicke e Broca foram fazer. Mostrar para os pacientes deles que tinham lesões, né, em determinadas regiões do cérebro, tinham afasia. Eles comprovaram. Então, localizações realmente são muito importantes para algumas funções, mas não fala de tudo, porque às vezes você tem um paciente com uma lesão igual a do outro, mas a forma que ele vai desenvolver, se relacionar com aquilo, é totalmente diferente de um para o outro. Passa para mim. A primeira unidade funcional para qualquer processo de aquisição de habilidades inicia pelo sistema ativador reticular ascendente. Ele é capaz de fazer a nossa regulação de sono e vigília. O cérebro, para poder aprender, captar as informações do ambiente, ele tem que estar vigil. E vigil não é apenas estar desperto, é ter neurotransmissão projetada por esses grupos de dopamina, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, enviando neurotransmissor ligando todo o corpo. Crianças que não dormem bem, crianças que têm depressão já na infância, que tem um ambiente muito que pressiona muito essa criança, um ambiente desorganizado, que sofre violência, agressão, elas geralmente têm problemas de velocidade de processamento. Ela não é que ela não leia, ela, na verdade, demora a processar o estímulo que ela está aprendendo. Ela vai precisar de mais tempo para poder integrar. Então, uma atividade de cópia, às vezes, ela não vai conseguir realizar em sala de aula no tempo de 50 minutos. Ela vai precisar finalizar. Só que finalizar em sala de aula na hora do recreio é punitivo. Você precisa, então, criar estratégias para que ela possa fazer a cópia com mais tempo em outro momento. Então, a gente geralmente orienta, tirar foto, pedir para mandar, né, para fazer a cópia em casa, gravar, às vezes, aquela aula para facilitar. Ao mesmo tempo que você vai criando rotinas. Eu vou poder deixar apenas adaptado ao ambiente? Não. Preciso fazer. Se for depressão, preciso tratar. Se for ansiedade, preciso tratar. Medicações, assim. Se for questão de rotina de sono, é importante que a família faça isso. Né? Oferte estímulos que diminuam, inclusive, a ativação cerebral no período noturno. Se pode também, às vezes, a criança ela tem uma lentidão muito específica, que é chamada lentidão psicomotora. O motor dela ainda não se desenvolveu para a habilidade de velocidade, para ela ter agilidade. Então, vai precisar, às vezes, do trabalho com o psicomotricista. A hipótese vai ser, ela precisa trabalhar muito ainda essa parte mais psicomotora fina para alcançar um próximo passo, que é a velocidade motora. Então, o SAR, né, que ele tem uma região muito importante, que é do tronco cerebral, ele vai fazer a regulação das nossas funções mais fisiológicas mesmo, de regulação de sono, vigília e também das nossas condições vegetativas. E ele, então, vai ajudar a permanecer em tônus cortical durante o momento de aprendizado. A gente espera, né? Todo mundo com um tônus cortical para poder aprender.
Ela, então, faz essa integração das vias sensoriais, tanto de estímulos externos quanto internos, por isso que é tão subjetivo algumas coisas. Deu o mesmo padrão de estímulos externos, mas ainda assim existe um indivíduo interno, subjetivamente implicado naquele processo. Matemática para uns é o. Já entra a qualidade afetiva do aprendizado, o estresse, a ansiedade. Para outros já é muito maravilhoso, né? Então, às a criança está ali no processamento, eu sou muito burro nisso, eu não consigo fazer, meus colegas conseguem, eu no processo, ela começa a se cobrar. Aí, ao invés de fazer a função do cálculo, ela já se perdeu, pensando nessa questão da autoestima dela. Passa para mim. A segunda unidade, né, ela está relacionada às áreas posteriores do cérebro, lembrando sempre que o cérebro se desenvolve de áreas mais posteriores para áreas mais anteriores, embora esse processo já esteja sendo feito desde a fase, né, gestacional e principalmente pós-nascimento, são 24 anos para poder fazer todo esse processamento, pós anterior e anterior. As conexões, né, primárias de regiões temporais, elas não criam redes, né? Tudo que veio das próprias áreas de olhos, né, específicos, são comportamentos diferenciados nas percepções. Percepção visual, percepção auditiva, é a hora que o estímulo sensorial começou a se transformar em função psíquica. Chegou ali no cérebro, começou a acontecer essa rede neural, já é uma função psicológica, chamada percepção. Mesmo que você está percebendo, direcionando a atenção para aumentar o ambiente. Ou seja, às vezes até sinesteticamente, algumas pessoas relatam som de música, relatam gosto, justamente por conta da vontade criativa. Realmente uma área mais interna, né? Áreas mediais, como nossa organização, a arquitetura ali, né? Ela vai mudar o ambiente. Ela vai coordenar e armazenar essas informações. O que vai ficar de relevante? O que não vai ficar? O que vai ser armazenado? O que vai ser evocado posteriormente pela minha memória? E com essas conexões todas sendo feitas, a gente mantém os primeiros preditores para um processo ativo de aprendizado. Não é suficiente, eu preciso de uma terceira unidade. Uma unidade que, de fato, seja focada, seja direcionada para o melhor estímulo, para que eu possa, inclusive, aprimorar. Aí sim eu estou pensando naquilo que os pais já querem que os filhos cheguem aos 5, 6 anos de idade. Mas vai levar quantos anos que eu falei para vocês? 24. Quiçá alguns cérebros com 30 anos. Tá? Pela Organização Mundial da Saúde, hoje a adolescência vai até 24 anos de idade. Os nossos filhos não têm mais habilidade de aptidão de sair aos 18 anos. Você está entregando para a sociedade indivíduos extremamente imaturos. Você está sabendo que esse projeto de vida são mais de 24 anos? Sério, é isso tudo. Então, a terceira unidade é de programar, toma decisões, né? Aquela pessoa que adia gratificações, que consegue aguardar, lida com frustração, gerencia tempo, faz atividades inclusive dentro do tempo.
Pensando então na segunda unidade, tem a maturação, que é um processo na região que vocês estudam muito melhor do que eu, né? Que a partir ali do momento da vestida, trazendo já para né, a região de Nervópolis, a gente vai diferenciar para você, vai ser quando chegou aqui. Até ali está meio emaranhado. Que área que é física, né, biológica, e qual que é a área que já é mental, comportamental, cognitiva. Algumas ali a gente vai ter que esperar, discutir muito, inclusive com outros profissionais de equipe, para chegar a uma conclusão da onde pode estar a dificuldade na maturação daquela função. Mas, tipo, ali a gente já começa a dar algumas respostas mais lógicas, mais pensadas para você. As zonas occipitais, então, fala, são responsáveis pela fala lá no sul. Realmente, tem que vai chegar na área de proteção, gente. Cor, forma, ângulo, inclusive pensando no bebê, que vai ver a mãe pela primeira vez, né? Bebezinho nasceu. Meus alunos costumavam dizer que eu era pouco romântica, mas é porque não me conhecia. Aí eu dizia, pois é, porque a gente acha que o filho já olhou para a gente e passou aqui. Gente, míope, de forma bem míope, ele não está entendendo o que é isso. Uma coisa arredondada, que é um pouco diferente de uma coisa pontiaguda, né? E vai acontecendo ali, entendeu? É um contraste de cor, e juntando aquele contraste de pele. E a mãe, mas graças à mãe e ao pai, o bebê nesse processo já está recebendo um monte de informação, né? Já está recebendo, esse é a mãe, esse é o seu irmãozinho. Aí você vai começando a dar para ele o quê? Tradução do que ele está vendo. Ele já traduz. Nem sabe o que é aquilo. Inclusive, em neurociência, a gente costuma dizer que, graças a Deus, que os bebês nascem redondos. Vocês sabem por quê? Porque é muito mais confortável para o ser humano coisas redondas do que pontiagudas, que lembram coisas mais agressivas. A gente ama aquele bebê, aquele ser que chora muitas horas, que vai querer todo o seu tempo de vida, porque eles são muito bonitinhos. Redondade, ainda mais quando mais chuchudinho, mas você se apaixona por aquela coisinha e consegue lidar com o estresse que é daquele ruído no ambiente. Tá? Quando a gente começa a entender por que existem algumas formas na natureza que se repetem. A adaptação, a seletividade. Foi necessário no processo da evolução criar determinados padrões. E biologicamente a gente associa esses padrões. Tem uma memória ali, celular, que faz com que a gente associe melhor alguns padrões do que aqueles que fogem. Então, na área primária, começou a ter forma, começou a ter cor. Mas quando que o menino entende que isso aqui é verde? Ah, vou colocar uma roupinha verde em você. Então, nada para fazer nada. Aí você começa a repetir. Aí você é palmeirense, né? Tipo, eu coloco aquele menino vestido de verde, faz a festa dele vai com verde. Você vai pegar o brinquedal verde, você começa a nomear, né? Você vai começando ali a trazer essas impressões para ele. Ali você já vai fazer área associativa. Nem sei se ele está fazendo o seu tom de voz, ou se é mesmo na cor. Ou se ele está mais faminto mesmo, né? E se calou porque tirou o foco dele naquele momento. Não dá. Aí ele está organizando. Está organizando, passa para música. Ele já está nas áreas mais
áreas do cérebro. Esse córtex ele tem densidades diferentes. A gente tem neurônios nas áreas associativas com axiônios bem curtinhos, diferente das áreas primárias, que às vezes são longos. Nas áreas secundárias, o importante é o quê? Quanto mais neurônios se juntar, mais arborização. Quanto mais arborização, maior a chance de sinapse nervosa. Criança vai fazer isso aí todo dia, milhares. Vai criando milhares, bilhões, né, de conexões. E ela fica, às vezes, agitada, até porque ela, por causa disso, não tem nem maturidade para lidar com isso aqui, biologicamente. Ela vai precisar de um tempo para acomodar a informação. Ela começa, então, a fazer ali um papel integrador, graças a essas conexões que existem nos lóbulos, parietal, temporal e occipital. Então, a gente tem algumas regras que funcionam independentemente do lobo que a gente está pensando. Aqui o exemplo que eu estou dando é do lobo occipital, mas isso se aplica ao temporal e ao parietal da mesma forma. A questão é, zonas corticais primárias e parasecundárias obedecem às leis de especificidade modal decrescente, ou seja, a questão modal, que é só visão, vai perdendo esse processo à medida que vai indo para as áreas secundárias. Nas áreas secundárias, eu já estou com a audição e já estou com o tátil. Eu vou perdendo a especialização da área primária, que é só visual, que é só auditiva, que é só tátil. Aí eu vou, então, perdendo a especialização, que é, quando eu estou apresentando a aula, o que aqui é processamento visual, o que é processamento auditivo, já virou tudo junto, virou síntese simultânea. E elas também têm uma questão de lateralização. O cérebro vai aprendendo a lateralizar os hemisférios. Algumas funções são mais lateralizadas no direito e outras são mais lateralizadas no esquerdo. Por exemplo, a nossa língua portuguesa, que ela é fonética, a nossa especialidade de linguagem é no hemisfério esquerdo. Japonês, que tem uma linguagem mais pictórica, a área de associação da linguagem predominantemente deles é no hemisfério direito. Ok? Então, para a gente, a maioria de nós ocidentais, aonde a gente vai processar a linguagem semântica do dicionário, hemisfério esquerdo. Aonde a gente vai processar a metafórica, no direito. Lá no final vai dar a integração da língua portuguesa, que é tão difícil, né? Uma mesma palavra tem vários significados, dependendo do português. E aí vão vir os transtornos, onde tem um transtorno que a criança não consegue diferenciar, ela é literal. Ela não tem essa capacidade de diferenciar. Já ouviram falar de TEA, por exemplo, né? O espectro autista tem uma concepção que é justamente a derivação lateralização. Quando a gente pensa também nos estudos de maturação visual, tem tanto aqueles que colocaram eletrodos, quanto aqueles que estudaram a lesão. E pensando em lesão, pode ser, né, em cérebros humanos, como foram de pós-guerra, mas também pode ser em modelos animais. Você vai lá, provoca um determinado tipo de lesão e vê o efeito disso. A gente já sabe que, independente de ter o estímulo no ambiente, regiões occipitais, quando estimuladas pelo próprio cérebro, provocam alucinação visual. Então, por exemplo, os quadros de alucinação associados às psicoses é o próprio cérebro fabricando aquele estímulo. Ele não existe, né, do lado de fora, mas o cérebro provoca. Processos de envelhecimento, às vezes, a perda funcional da audição fisiológica, o cérebro não entende por que não está escutando e ele começa a fabricar sons. Muita gente, às vezes, acha que o idoso ele vai fazer mas muitas vezes, na verdade, é um processo eletrofisiológico compensatório da perda da função sensorial. O próprio cérebro vai estimular, vai criar música.
vai inventar histórias, porque ele está tentando provocar uma estimulação que não existe mais. Quem estudou muito isso foi o Oliver Sacks, tem uma série de resultados, né, na área de neurociências. Quem se interessar, são livros bem interessantes que você lê, às vezes, numa tarde, e fala de medicina, porque ele é um neurologista, né, e traz justamente alguns adoecimentos neurológicos que, às vezes, podem ser interpretados como um adoecimento mental. Além disso, existem distúrbios. O que é um distúrbio? Que, inclusive, na psicologia, a gente está trocando por transtorno. Distúrbio é quanto mais pessoas enxergam uma coisa como sendo aquela coisa, maior a comunicação entre essas pessoas. Quanto mais desviante do que a maioria das pessoas enxerga, maior a chance de uma distorção, de um transtorno associado, por exemplo, à área perceptual. Então, muitas crianças, às vezes, elas distorcem. Elas não estão enxergando conforme está sendo apresentado. Mas o padrão todo mundo quer que a criança enxergue. Mais do que ofertar o estímulo para ela aprender a ver aquilo do jeito que você quer que ela veja, você quer forçar que ela já tenha a habilidade de tradução de um estímulo, que às vezes ela não tem. Ela mais distorce, troca, por exemplo, na lateralização de número, é muito comum você ver isso. O 3, né, você ensina o 3 ali, a criança enxerga aquele 3, né, na posição, mas na hora dela fazer, ela faz. Para ela não é, gente. É o que ela enxerga, tá? Você fez naquele formato. E hoje está enxergando como naquele formato. Crianças muito pequenas vão fazer isso muito facilmente. Eles são 3 anos de alfabetização. A gente pensar que esse espelhamento é uma distorção. Depois da 3ª série, até lá, você tem que dar estímulo. Faz na caixa de areia, faz com estímulo tátil, né? Faz de outras formas dessa organização que, às vezes, só pelo processamento visual não está sendo capaz do cérebro integrar. Você precisa de outras áreas do cérebro que fazem aquele processamento para organizar aquele estímulo. Também tem questões associadas a uma necessidade mesmo biológica de reconhecimento de objetos complexos ou de uma organização de uma figura. Não enxerga. Dizem, por exemplo, que quando quando chegaram na costa americana, né, vindo no período exploratório da América, os índios não se defenderam por uma condição também biológica. Eles nunca tinham visto caravelas. Não sabiam o que era aquilo. Eles tinham tradução do que era aquilo para antever o perigo. Foram pegos quando já estava, inclusive, na borda, já estava ali, por conta desse erro de tradução pictórica. Não era possível imaginar, naquela distância, algo que existia no repertório dele. A criança, do mesmo jeito, se não existe no repertório, como que ela vai enxergar? Como que ela vai traduzir que aquilo é um elemento visual? Também podem ter dificuldades para combinar características em perceptos completos e mais complexos. Lembra da face humana que estava falando do bebê? Muitos adultos e idosos começam a perder essa capacidade por uma coisa chamada prosopagnosia. A prosopagnosia são lesões em regiões que organizam perceptos individuais, olhos, nariz, boca, num complexo chamado rosto. Quando ocorre a perda, a lesão dessa região integradora que é no hemisfério direito, região occipital direita, faz processamento visual de face. É tão interessante essa organização modal, que tem um local específico, né? Ali, essa integração, quando tem o cérebro lesado, não é capaz de formar um percepto completo. O outro livro do Oliver Sacks, né, que é O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu, trata muito disso. É um senhor que passava perto do hidrante e falava: oi, garoto, né? Que foi pegar a cabeça da esposa como se fosse o chapéu que ele usava todo dia para poder sair. E também, algumas vezes, como não traduziu, o cérebro ele tem um processo lógico.
ele vai responder pela dedução. Aí, sabe aquele chute que faz? Ah, deve ser isso, né? É a dedução. E às vezes não está tendo a tradução correta. Eu apliquei esses dias no estímulo para um paciente adulto, saiu hipótese de transtorno evolutivo leve, e a gente mostra algumas figuras. Entre essas figuras tinha uma concha do mar, posição assim, triangulando, né? Ela aberta, uma concha do mar, e aí ele falou, é um leque. Aí eu falei, dá uma olhada novamente. É um leque. Gente, ele não enxergou, deduziu aquele formato, aquela carência de um leque. Ele já está lidando com a indicativo. Alguma coisa no processamento visual dele, certo? Quando ocorre lesão, a gente foi por onde começou, inclusive, os estudos de maturação visual, foi por lesão. A agnosia visual é justamente apresentar um texto, né? Ali eu coloquei até fórmula matemática, como se fosse um texto, ele enxerga a função de x ali, que você já sabe traduzir, mas vai apresentar isso para uma criança, né? É um F com x, né? Para a gente depois vira fórmula de Bhaskara, né? Movimento retilíneo uniforme, a gente começa a dar nome para organizar os nossos aprendizados. Mas para a criança, nada mais é passado que de números e letras. Até ela começar a ter uma simbologia mais. Aqui são estudos, né, também do Luria, onde alguns objetos desenhados, se eles são ultrapassados por linhas, perdem o significado para o paciente. Ele comete erro de tradução. Há um relógio ali naquela figura inicial. Mas, como tem uma agnosia visual, ele entende que é, por exemplo, ele não consegue verificar o elemento que há por detrás do risco. Aqui é a mesa, né? Algum tipo de maquinário de fazenda. Já dá um tipo especial de mesa. Ele já está me dizendo o quê? Indício de agnosia visual, erro de tradução do estímulo. Na agnosia também pode ocorrer questões simultâneas, né? Porque apresenta o modelo e pode estar copiando. Ele é que nem a figura, isso aqui é de um adulto, né? Mas é igual a figura da criança, quando você pede, desenha uma pessoa, né? Ela vai lá, faz um círculo gigante, faz ali um negócio que ela diz que é perna, o outro é o olho, aqui é uma perda, né? Já tem uma pessoa que tem uma capacidade de cópia, mas que ela não perdeu. E aqui é um teste que a gente usa para saber se é a pessoa. E temos para dizer quais são os elementos. Quantos elementos vocês têm aqui? Não, tem elementos. Veja, se chegou. É esse? Ou, né? Não foi esse que ela viu, foi esse. Diz apenas um elemento. E às vezes vai dizer que não vê nada mesmo. A questão da especialização em estética. A importância de entender, inclusive quando a gente vai fazer a topografia da onde está a perda funcional do paciente, além de entender se é no lobo occipital, mais do que no temporal, mais do que no parietal, você tem que entender se é hemisfério direito ou hemisfério esquerdo. E é muito interessante, porque os exames de neuroimagem vieram comprovar um monte de coisa que já era da teoria mesmo. Você vê, depois, quando faz o exame, aonde foi a área de lesão. Lesões em área secundária do lobo da região temporal do hemisfério esquerdo provocam distúrbio de reconhecimento de letra. E um correspondente, o que a gente chama de alexia óptica. Isso pensando em lesão. A pessoa já sabia ler, a pessoa já sabia reconhecer.
teve a lesão, ela perde a capacidade de diferenciar N e M, H e K. Ela também pode não mais reconhecer as letras, como G e Q. E vocês fazem esses testes, né? Mas sem conhecer essa teoria por trás. E às vezes eu sinto que o paciente consegue ler alguns tipos, outros ortotipos não, e a gente percebe. Então a dificuldade não é de entrada, né? A dificuldade é de processamento. Às vezes você não trabalha para ele codificar, por exemplo, A, B, C, D, mas a letrinha E, que ela é invertida, aí você fala para que direção? Ele consegue saber as direções, mas não consegue copiar, às vezes, a letra, ou não consegue dizer o nome dela como ele sabia antes, né? E não é defeito de campo, não é uma coisa oftalmológica, né? É uma coisa de processamento. Processamento, já está lá, né? Já está acontecendo alguma coisa nessa organização. Sim. Ainda mais, né, pegando um paciente adulto, um paciente idoso, que até então fazia, às vezes era um engenheiro, não um professor, um médico, e de repente aparece isso, não sabe mais copiar, né, o próprio nome, não sabe mais diferenciar o que está lendo, para de ler, a família acha que está preguiçoso, e quando você vai ver, já é o início de um processo de uma lesão, ainda mais se lesão que a gente chama subcortical vascular, vão tendo várias isquemiazinhas. Aquela isquemia, às vezes, é compensada, né? Você nem sabe que você teve ali um evento isquêmico, porque compensou o cérebro é plástico, só que daí a junçãozinha dela já vai provocando função cognitiva, que tem que ser acompanhado e estimulado, porque a chance de entrar no quadro de demência vascular é grande. Então, já começa dentro do exame oftalmológico. E essa dificuldade vai com a queixa de ser visão, mas às vezes já é um processo de processamento. Ela também perde a capacidade de ler, são pessoas que às vezes não estão desinteressadas no ambiente, às vezes não querem mais nem assistir televisão, começam a ficar mais embotadas, isoladas, aí você acha que é uma depressão, e não é, está sendo um déficit no processamento, um quadro mais orgânico. E dificuldades para reconhecer objetos visuais complexos, como aquele que eu mostrei, né, já na região do hemisfério direito, a pessoa não vai ter problema em reconhecer letra, ela só que vai prejudicar mais a visão dela para objetos e rosto. Lembra da prosopagnosia que eu falei para vocês? Então, se o paciente, você dá um estímulo de letra, ele lê, mas você dá um objeto para dizer, pode ser nomeação, que às vezes está com um déficit na nomeação, mas também pode ser o quê? Agnosia visual. Eu mostro a caneta, eu pergunto para ele o que é isso. Ah, uma coisa de escrever, mas para nomeação, ele fala função. Agora, se ele diz, é uma pena, né? Ele já está indo mais para onde? Uma agnosia, uma perda do processamento visual. E tem um outro processo que eu pego muito de trabalhar no hospital de reabilitação, que é diante da lesão, somente traumatismo planencefálico, às vezes a região que o paciente teve um acidente vascular cerebral, ele perde a capacidade de reconhecer que ele tem um déficit. E para a reabilitação, essa perda é muito prejudicial, porque o paciente tem que saber o déficit dele, para ele tomar consciência de fazer adaptação ou para a gente fazer estimulação. Se ele não está reconhecendo que ele tem um problema, ele está com uma anosognosia, é um quadro mais grave para. Ele até vai fazer uma de procedimento, memória de procedimento, ele vai conseguir aprender várias vezes, vai virar um procedimento no cérebro, vai armazenar, mas ele ainda assim não vai conseguir ter uma atitude volitiva, motivada para o problema dele, porque ele não consegue entender que seja um problema. E pensando agora na infância, a criança acha que tem um problema? Não. A gente já faz isso. Tá mais lento, né? Vamos aí, vamos copiar, vai ter que ficar, vai ter que levar para casa, vou mandar uma notinha para sua mãe, viu? Você vai anunciando daquela criança aquela sensação de disfuncional. Eu não estou adaptada a esse ambiente, né? Eu estou ineficiente a esse ambiente. E essa criança, então, vai percebendo que o problema está nela. E não que ela, às vezes, né, está respondendo a uma questão até do ambiente, que não está conseguindo falar a língua dela. TEA é muito isso. Você tem que saber falar a língua do paciente que tem um transtorno espectro autista.
Você tem que saber entrar no mundo dele para ele poder responder. Não é ele que tem que vir para o nosso mundo, é a gente que tem que entrar no mundo dele. Mas o que o cérebro quer? Padrão. Ele quer que todo mundo tenha o mesmo tipo de resposta. Outras modalidades, quando você tem uma lesão específica no órgão, outras modalidades não necessariamente vão estar afetadas. Inclusive, é por essas outras especialidades que você vai fazer a reabilitação. Então, perdeu o tracomagnosia visual, mas posso fazer uma melhora, então, de processamento auditivo ou tátil. Dar o estímulo, vou ofertar o estímulo para esse paciente de uma outra forma e ele vai responder. E pensando agora no aprendizado escolar, eu falo primeiro da lesão, porque a gente só sabe do transtorno de aprendizado por causa das lesões. Senão a gente não ia saber que tem perdas funcionais e tem perdas de maturação, que não consegue fazer o processo gnóstico porque não está maduro ainda. E a questão do aprendizado, que o Yuri atrás, também foi uma pergunta que eu respondi no Samuel. Tem como eu dizer assim que vou fazer só processamento visual, vou fazer só processamento auditivo, e essa criança vai dar um boom no desempenho dela? Não. Porque às vezes o problema dela é sistêmico. Uma função está interconectada com outras. Então, às vezes, mesmo que me forçando o processamento visual dela, ela ainda tem o déficit atencional. Ela não vai focar, ela não vai melhorar o percepto que ela está vendo, porque ela rapidamente divaga, distrai no ambiente, aquilo não faz sentido para ela não traduz, ela, né, não está atenta àquele estímulo. É um problema só perceptual? Não. Às vezes a criança tem um problema, inclusive, de foco, de atenção. Eu vou precisar chamar mais a atenção dessa criança, vou precisar direcionar mais a atenção dela para aqui. Às vezes pode ser um déficit na memória. Nossa, eu acabei de ver isso, tenho certeza sobre isso. Quantas crianças eu escuto dizendo isso? Eu não lembro nada. Como se eu não fosse ali, né? Prestei atenção o tempo todo, depois voltei e não sabia nada. Eu falei, eu mando esse menino para a escola e volta, não sabe nem o que a professora falou. Então, não necessariamente é só processamento visual. Pode ser um déficit de narração. Às vezes a criança não está com um transtorno de linguagem. Ela às vezes não consegue narrar. Ela até percebeu, ela até identificou, ela reconheceu, ela armazenou. Mas o transtorno dela é da evocação, é da expressão. Não necessariamente da compreensão. Ela pode ter uma apraxia, né? Ela pode ter uma dificuldade de narrar. Ela pode ter uma dificuldade de organizar. Se com solta, se com desconexa. Então, não tem como eu dizer que vai ser especificamente apenas a região occipital que está em prejuízo, está em atraso. Porque aquela função, às vezes, está com um atraso em outras funções também. Transformos, então, o movimento, a gente segue o quinto manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, associado agora ao CID-11, que também mudou para acompanhar a mesma codificação. E quando a gente faz as avaliações, pega os critérios que estão descritos nesses manuais e vê quantos a criança está se encaixando. Quanto mais critérios do manual diagnóstico ela está se encaixando, maior o risco para um transtorno. Ele já está virando o que a gente chama de um quadro sindrômico cognitivo, comportamental. Então, sendo uma síndrome, ela necessita de intervenções específicas para aquilo que ela apresenta. Tudo bem sobre isso? Desenvolvimento, transtorno do desenvolvimento intelectual. Não usamos mais algumas palavras pejorativas, como, por exemplo, retardo mental. Hoje a gente chama de deficiência intelectual, DI. Tem leve, moderado e severo. Tem crianças que, às vezes, têm uma diminuição dessa habilidade, né, de retenção, porque a deficiência intelectual é uma dificuldade de reter, de memorizar.
pode ser uma função orgânica de algumas regiões do cérebro mesmo, já nasce com uma predisposição, mas também pode ser uma questão de déficit de estímulo, que não foram ofertados no momento que era propício. E essa criança ela vai desenvolver dificuldade de raciocínio, não vai conseguir resolver problemas de ordem prática, principalmente complexa, dificuldade de planejar, vão ser muito imediatistas, dificuldade de pensamento abstrato, extremamente concretas, juízo crítico, dificuldade na aprendizagem acadêmica e também na aprendizagem por experiência. No entanto, a gente vê alguns pacientes que têm deficiência intelectual, mas eles são muito funcionais, o que impossibilita, às vezes, eles receberem um laudo para receber até um benefício, que fica ali muito limite, que não é uma deficiência totalmente intelectual, porque para ser deficiência intelectual tem que ter um prejuízo funcional associado também. Quanto mais prejuízos, maior a disfunção dessa pessoa. E o comprometimento, então, atingir, né, não há padrões de independência pessoal. Essa pessoa, às vezes, toma banho, alimenta sozinha, ela não tem um prejuízo em termos de função do GG, mas ela não vai conseguir organizar, pegar um ônibus para ir para um lugar, né, ter uma rotina de um aprendizado, né, acadêmico, não vai evoluir a vida na série escolar, vai ficar retida, ou nem fica retida mais hoje em dia, né? Vai passando e vai acumulando esse problema. E o transtorno de comunicação, que é um outro transtorno, que está associado também a uma avaliação com fono complementar. A gente pode até verificar que tem uma alteração ali na linguagem da criança, na parte narrativa, na comunicação social, mas muitas vezes é necessário também ter a complementação. O espectro autista, eu já falei um pouco para vocês, e ele tem uma série de disfunções orgânicas mesmo, que é uma parte, né, neuroanatômica, que se repete de forma muito coincidente em relação a esse espectro, principalmente percepção visual, visioconstrução e funções executivas. Eu acho que eu estou passando legal disso, não é? Vou tentar acelerar e falar da função específica do aprendizado, que eu acho que ele acontece bastante. Para saber se é função específica de aprendizado, você tem que primeiro descartar a hipótese de deficiência intelectual. Descartou a hipótese de deficiência intelectual, você tem que descartar a hipótese de alteração sensorial. Descartou a hipótese de alteração sensorial. Descarta a hipótese de TDAH. Aí você vai acumulando para verificar se aquilo realmente está associado a uma dislexia, uma disgrafia, uma descalculia. Aí é mais acadêmico, é um nível de experiência associado a algum processo, também envolve processamento, né, visual, processamento auditivo, mas um componente muito específico da habilidade acadêmica, por isso que é chamado de transferência. Passa para mim mais vezes, por favor. Então, a dislexia, né, ela pode se manifestar no indivíduo ao longo da vida, independentemente, né, de adequada oportunidade de aprendizado e da sua integridade sensorial. É uma questão do processamento. Também da questão da integração, das questões motoras e das questões comportamentais. Está associado realmente, lembra da alexia que eu falei lá no Núria, da agnosia de reconhecimento, de símbolo, que era a letra E, a letra M, a letra N. Ali é o quê? A lesão, né? A pessoa sabia ler, teve a lesão e parou de ler. Agora, inverte isso pensando numa criança que ainda não lê. Ela não tem a lesão, mas é como se o cérebro dela tivesse essa lesão, mas o que ela tem é um atraso nesse processamento de aquisição da leitura. E às vezes passa-se anos sem saber que até o paciente adulto, né, às vezes não sabe o que tinha, porque criou estratégias, foi funcionando e não precisou de reabilitação, mas foi a muito custo, né, Para a gente ler, tem que acionar pelo menos 3 áreas diferentes. Por isso que eu não posso nunca dizer que é só um processamento sensorial alterado, na dislexia, por exemplo. Tem que pensar em rota de leitura automática, que é a rota occipital temporal,
Eu tenho que pensar em parietal temporal, que é de análise da palavra. Então, uma me diz o que é, né? A outra diz onde está, que posição do espaço está aquela letra. É parietal. Eu vou ler, sei lá, dado, mas alguém pode ler tato, né? Pode trocar fonemicamente ali aquela rota, porque a decodificação do som não está madura, não consegue entender ainda que é um D, não é um T. E também a região facial, que é de articulação, né? Na dislexia, o que a gente observa de diferença de uma né? Observa que pessoas que não têm déficit de processamento da linguagem, da dislexia, olha como migrou, e principalmente olha as conexões direitas. Olha como que é neuroanatômico, né? Tem um desenvolvimento. Tem que fazer a leitura, mas eu não percebe isso de pouco a minha leitura. Eu não consigo completar, não consigo compreender o que eu estou lendo. Vou ter que ter outras estratégias. Alguém lê para mim, aí eu vou conseguir decodificar, assistir vídeo, né? Vou ter que ter outras estratégias para fazer o processamento. Mapa mental, já que eles usam o cérebro direito, a gente orienta muito. Leitura por desenho e sim, e figuras. Mapa mental, que você coloca, ao invés de colocar só a palavra pato, você coloca a figura mais a palavra pato, você começa a criar um encadeamento de associação de figura do hemisfério direito, que eles fazem uma leitura pictórica muito melhor do que uma leitura semântica. Aqui, trazendo um vídeo, não tem como eu associar aqui a lesão à atividade do paciente na infância. Tá? Especificamente só numa região do cérebro, até porque elas precisam estar em conserto. O erro de codificação e decodificação não necessariamente é só associado à região temporal ou occipital. Pode ser também uma criança muito lenta, não dormiu direito, vai para a escola, chega a ter tônus cortical, não consegue integrar o que ela está aprendendo e chega com um atraso e vai passar o ano todo. Mas é questão de rotina de sono. Pego muitas estados, né? Eu vou pular e vou para a transtorno de atenção, senão a gente vai. Mas, eu doutorado, eu tinha muita dúvida se existia ou não esse transtorno, não sei se alguém tem essa mesma dúvida que eu, mas sempre me parecia que era uma questão muito mais do ambiente, até porque não é em todos os continentes, em todos os países que esse transtorno se manifesta. Tem uma maior possibilidade de manifestação com alguns tipos de cultura. De fato, há um atraso no processamento e não é conforme a gente traduz o nome transtorno de déficit de atenção, ele chama para dizer que tem déficit de atenção, mas não é isso propriamente dito. A criança ela tem foco, perda de foco e hiperfoco. Ela oscila. Inclusive, o que ela tem muito foco, ela tem hiperfoco, ela faz muito bem. E o que ela não tem interesse é onde ela se distrai e perde o foco para processar. E mais do que isso, é um problema na maturação do lobo frontal. É no processo top-down. Não é input sensorial, né? Não é uma questão da qualidade do estímulo. É muito mais uma qualidade que está em atraso em aprender a selecionar, planejar e verificar o estímulo. Então, confunde muito. Até porque criança vai ter esse prejuízo de forma geral, porque não tem um lobo frontal amadurecido. Adolescente também vai ter. Agora, aquele que está em muito atraso, ele tem de fato.
A construção motor, que são as coordenações, por exemplo. Desculpa, Flávia, muito obrigado. Foi bem interessante. Principalmente os passos para a gente falar das leituras espelhadas, dificuldade de aprendizado, essa visão que você trouxe desta atenção em interatividade, de pensar no foco e hiperfoco. A gente vê aquela criança que o pai fala, mas não está aprendendo nada, mas coloca no computador, no videogame, ele se sai super bem, ele sabe tudo de eletrônica, ele sabe me dizer um monte de coisa. Ele lê, ele estuda inglês, mas na faculdade, na escola, não está estudando matemática e tal. Então, assim, isso é uma maneira diferente de a gente enxergar e a gente acha que ajudar nossos pacientes, enriquecer a nossa cultura para pensar fora só do nosso engessamento ali como médico, né? E, então, assim, só tenho a agradecer. Tá um pouquinho tarde, assim, eu acho que todo mundo tem um pouco de dúvida, talvez coisas que a gente tenha sede de conhecer mais, mas eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta pontual para a gente trazer para a Flávia. Não, mas... O excesso de informação pode desenvolver uma. sim, até porque é o que a gente tem visto, né? Crianças com processamento bastante desenvolvimento de sono, que é chamado de sono processamento acelerado, geralmente são pessoas muito ansiosas. E elas muitas vezes estão ansiosas porque tem uma base organizacional muito de dar qualidade de estímulo, né? Não é a quantidade, por exemplo, o mesmo brinquedo, eu fiz isso, é o mesmo brinquedo que eles tinham de 0 de 3 meses de idade, aquele mesmo brinquedo com eles até como que eles iam organizando para começar por uma cidade, depois associar com depois associar com uma cidade. Então, são pequenos que estão configurados, geralmente apresentam situações diferentes, né? Então, se for a orientação, direcionar. Mas o elemento que existe, quando a gente está convivendo com uma sociedade, está homologizando pessoas na idade. Então, é um enviar uma necessidade da gente fazer. E não é mais é o estilo de uma série, ele precisa de mediador. Então, talvez, 5 anos é aquele investimento de reação. Você está ali, não é em termos de quantidade, mas de se você já acabar. Mas quando estiver, está para mediar. A minha filha ela nasceu com uma catarata minúscula no olho. Muito assustou. Era bem central. Era muito. E aí, quando minha filha, né, a gente fica assim, poxa, vida, né? Então, a gente chega lá a etapa de estímulos conjuntos pudesse, né, fazer aquela conexão, essa tipo de estímulo. Eu tinha que dar isso na vez, fazia procurar coisas, né, fazia, colocava o pano na diferença, nada, faz condição
tinha que descer para o chão. As associações, né? Então, talvez aquele pontinho lá não serve para construir um monte de redes, pontinho lá, né? Mas aquelas redes ali, ó, conseguiram costurar e tal. Está muito longe. Flávia, muito obrigado mais uma vez. Você foi incrível.